Mas quando você fala, coronel, quando puxou, veio o corpo porque estava no meio da mata, embaixo das folhas, como é que é? Embaixo da vegetação, ela inclinou e tampou pra ficar o braço pra fora assim só, entendeu? Vegetação fechou. Só que quando chegou lá, eu peguei no braço assim, tava pesado. Aí eu falei, pessoal, segura aí que não é só o braço. Aí a gente foi puxando, eu puxando, segurando pelo braço, só que tinha outra particularidade, né? Ele tinha o tronco e um braço só. E tava de bermuda, né? Aí até um parente falou assim, ó, esse é o vocalista. E começamos a trabalhar, que nem eu estava te falando, aí nós interrompemos por uma questão de segurança. Antes de amanhecer, isso aí eu lembro bem, por volta das 5 horas da manhã, que a neblina baixou, ó, vamos subir de novo. Tinha um capitão, eu era primeiro tenente, tinha um capitão lá, o nome dele era Capitão Edson, hoje é coronel da reserva também. Ele que estava comandando as operações ali, né? Ele chegou depois, sempre o mais graduado comanda, né? E aí nós subimos, aí nós conseguimos visualizar o trajeto que o avião fez. Então lá tinha um platô. Aí o que acontece? O avião passou por esse platô e ele foi danificando toda a vegetação. Então ficou aquela pista, assim, toda com a vegetação danificada, tal. Tinha uma vegetação baixa. E depois, o do platô, ele tinha um declive no morro. E aí o que acontece? O avião, isso aí a gente conseguiu deduzir depois, com mais calma, né? O avião, e eram tudo eucaliptos, gigantescos. Aí o avião foi se desmanchando nos eucaliptos. Então a gente foi seguindo o trajeto dos estragos que o avião fez. Então você via pedaço de avião em cima de árvore, aqui, ali. A gente foi praticamente seguindo o trajeto que o avião fez. E foi descendo o morro. E foi até que nós encontramos ali os primeiros corpos, né? Eu lembro hoje, os primeiros que nós encontramos foi o piloto e o copiloto. Piloto e o copiloto. Ali meio, né, um pedaço do avião. E eles, né, eles eram em 9, né? Eles se espalharam bem em virtude disso. Em virtude dessa questão do avião ele se desmanchando nas árvores, eles ficaram um longe do outro. Os integrantes ali, tinha pessoas que não eram do conjunto, que eles eram em 5, né? Tinham mais 9 ali, além do piloto. Com o piloto tinha mais 2, não lembro se era segurança, alguma coisa técnica. Então eles ficaram longe um do outro. Então isso dificultou. E aí nós passamos a madrugada toda, o restante da madrugada, e o dia, bem dizer, nós fomos encontrar o último ali por mais ou menos por 12 horas, 13 horas do dia seguinte. E aí falei, agora, como é que nós vamos tirar esse pessoal daqui, né? Ou vamos transportar, ou aí chegar a uma conclusão que o melhor caminho mais rápido seria aéreo. Então, só que ali não tinha local para pousar helicóptero. Então, o que nós fizemos? Nós encapsulávamos os corpos com lonas que tinha na polícia, envolvia mesmo, amarrava e tal. Aí nós cortamos as árvores ali, fizemos uma clareira. O helicóptero da polícia vinha, descia 2 cordas, e aí nós amarrávamos o corpo e ele ficava esperando parado. A gente amarrava o corpo, depois ele já está pronto, amarrava ali, ancorava nas cordas e ele subia e descia lá para a parte plana da pedreira. Aí lá vinham os órgãos lá, competentes, e levavam embora. E assim foram retirados, um por um, né? E aí o que acontece? No meio da ocorrência, começou, aí já era público que era o avião dos Mamonas. E aí foi chegando a imprensa. Não só a imprensa, como a população. A população entrou na mata também? Entrou na mata, chegou lá. E aí vocês tiveram que fazer Nós fizemos um isolamento. Fizemos um isolamento, e aí tivemos que pedir apoio. A polícia subiu também, o policiamento subiu também para ajudar nesse isolamento, porque cada um, eu não critico, né? Faz parte. Cada um queria levar uma lembrança, entendeu? Então, e lá tinha aquelas blusas deles, aquelas coisas dele, o povo tudo louco pra pegar alguma coisa, né? Então, até o pedaço da aeronave eles queriam ter acesso. Queria levar tudo, então, mas não podia, porque tinha a questão também do CENIPA, né, o órgão da aeronáutica que faz toda a fiscalização da queda de avião. Então foram acionados, né, eles foram fazer lá a perícia da queda, que é um procedimento padrão. E aí na época, né, a gente sabia a quantidade, mas ali no calor do negócio a gente não conseguia identificar, esse é fulano, esse é ciclano, você entendeu? Até em virtude ali da situação que eles se encontravam, a gente não conseguia identificar. Mas, Coronel Melo,
As pessoas, quando vocês falam que abriram a clareira na mata para o helicóptero fazer a retirada dos corpos, foi justamente uma operação para não sair com eles da mata, que daria muito mais trabalho também. Era longa, era uma distância longa. E a questão também da população, que estava esperando lá na pista. Sim, tinha gente para todo lado. Tinha gente para todo lado. A imprensa teve acesso a entrar na mata também? A imprensa também subiu, mas eles ficaram atrás do isolamento. Tá. Ficaram atrás, não entraram na... Porque o que nós fizemos, né? Posso falar aqui abertamente? Sim. Nós, conforme íamos encontrando, né, os integrantes, nós removíamos e fomos concentrando eles todos num local só. Ficar tudo junto. E assim... A bombeiro está acostumado, mas não é uma coisa agradável de se ver. Eram famosos. Então nós tivemos que fazer um isolamento grande até. Entendeu? Só que se a gente não tivesse apoio, só os bombeiros não conseguiam segurar a população. Por mais que você fale, né, tal. Então o policiamento subiu. Na época nós tivemos o apoio também do COI, né, que é o Comando de Operações Especiais da polícia também. Eles estavam com a gente nessas buscas. E aí faltava um. Na soma, faltava um. Pô, e agora? Né? Falta um. Já aqui, né? Um raio aqui de, sei lá. Tinham quantos lá? Eles eram em 9. 9. Que eu lembro, eles eram em 9. Dentro da aeronave eram 9 pessoas. 9 pessoas. Aí 5 a banda e o restante, mais 4. O piloto. E tinham mais 2 lá, que eu não lembro se um era segurança. Eu sei que um acho que era segurança. E o outro, que se ele era técnico, o que era. Isso que eles eram em 9, se eu não me engano. Também eu tô um pouquinho... Não, a produção qualquer coisa confirma. Se eu não me engano, eles eram em 9. E aí teve esse detalhe aí que faltava um. E agora? Falta um, quem é também? A gente, naquele calor ali, não sabe, que eu te falei, né? A gente ficava olhando para ver, porque eles estavam bem, né? Digamos assim, lesionados, né? Vamos usar esse termo assim. Estavam bem lesionados para você identificar. Não, tá faltando fulano de tal. Não dava para falar isso aí. Entendeu? E aí chegou um senhor que, curiosamente, ele chegou em mim e falou assim, ó, eu vi uns 200 metros daqui, eu vi um braço. Eu falei, caramba. Eu falei, então, por favor, senhor, não comente com ninguém, eu vou chamar mais uns bombeiros aqui e aí nós vamos pra lá. Eu falei, não, tudo bem. Aí eu chamei mais 3 bombeiros e ele saiu e nós saímos atrás. Só que o povo, todo mundo é esperto, né? Então vieram mais algumas pessoas atrás também. Esse local que ele falou estava fora do isolamento. Entendeu? Só que assim, era um barranco, então não era tão simples descer lá. E aí quando nós chegamos lá, realmente eu vi, né, tinha um braço e a vegetação cobrindo. A vegetação cobria. Você via o restante do braço e aqui na altura do ombro a vegetação cobria. Então dava a impressão que seria só o braço, né? Aí o que eu fiz? Eu fiz uma corrente lá com os bombeiros, coloquei as luvas e tal, e desci de novo. E aí quando eu peguei o braço, que eu fui pegar assim como se fosse uma coisa mais leve, aí eu vi que não era só o braço, que era o corpo todo. Entendeu? E ali nós encontramos o último, né? Mas quando você fala, coronel, quando puxou, veio o corpo porque estava no meio da mata, embaixo das folhas, como é que é? Embaixo da vegetação, ela inclinou e tampou para ficar o braço para fora assim só, entendeu? A vegetação fechou, então da onde a gente ia não tinha visibilidade. Aí a gente fez uma corrente manual mesmo, né? Nem colocamos corda nada, falou, não, vou fazer a corrente, aí eu já pego e já trago. Só que quando chegou lá, eu peguei no braço assim, tava pesado. Aí eu falei, pessoal, segura aí que não é só o braço. Aí a gente foi puxando, segurando pelo braço, só que tinha outra particularidade, né? Ele tinha o tronco e um braço só. Ele não tinha os outros membros, entendeu? Não tinha cabeça, não tinha do joelho para baixo, não tinha, e não tinha o outro braço, né? Então assim, e tava de bermuda, né? Aí até um parente falou assim, ó, esse é o vocalista, né? O cantor que tava faltando. Então o Dinho, ele só foi recuperado, o último a ser encontrado. E só foi recuperado mesmo com o tronco e os braços, né? Eu vou te falar assim que em um primeiro momento, sim. Mas essa ocorrência, ela não terminou, né? Então, assim, essa equipe, nós fomos embora, né? Depois permaneceram outras equipes e foram encontrando mais coisa, tal, mais os pedaços, fragmentos, né? Que a gente chama de fragmentos, tal. Então, eu não poderia dizer para você que ele foi embora desse jeito, né? Então, eu acredito que os outros fragmentos foram totalmente encontrados, né? Durante o transcorrer da emergência, que durou mais de um dia, né? E a produção confirmou aqui, eram 9 integrantes, né? Mesmo. O Dinho, então, foi o que... Foi o último. E foi o que não deu para reconhecer de forma alguma? Não, de imediato não. Ele foi reconhecido por um tio que foi com a gente lá. E esse tio que falou, é ele tava com essa bermuda, né, que eles
Falou, ele tava com essa bermuda ontem à noite, né? Porque ele tava de bermuda ainda. Aí nós recolhemos, né? E levamos embora, aí juntou e... O que fica mais evidente pelas fotos é o Sérgio, né? Que aparece o tronco e o rosto dele que aparece bem. Que era o que tinha o cabelo pintado. Esse daí. Sim, eu não me recordo os nomes, né? Mas tem essa foto dele, né? Que ele tinha o hábito de pintar o cabelo. E aí ficou mais fácil para reconhecer. Sim, digamos que sim, né? E quem ficou menos lesionado ali foi o piloto e o copiloto. Inclusive, eles estavam juntos, né? Talvez pela questão de estarem ali na cabine, né? De comando e tal. Eles logo foram os primeiros que nós achamos. E praticamente eram os únicos que estavam inteiros, né? Digamos assim, né? Então, piloto e copiloto. Aí os demais estavam todos afastados um do outro. Eu acredito pela dinâmica, né? A dinâmica do acidente, né? A descida, as árvores. Como eu te falei, o avião ele foi se desmanchando. Lá no local da ocorrência não tinha um avião assim inteiro, não. Era pedaços para todo lado de avião. O avião ele se desmanchou pelas árvores, né? Bem impactante. Essa notícia gerou uma comoção nacional. Sim, e foi uma emergência para nós, né? Uma ocorrência que perdurou por muito tempo, né? Por questão de entrevistas, questão de a questão policial, né? Então você acaba entrando muitas vezes como testemunha, né? Você vai lá, às vezes o pessoal te convida, falou, pô, como é que foi, assim, esse assado, tem algum detalhe? Porque eles querem, né, chegar ali à causa, né, da queda do avião, né? Então é uma ocorrência que perdurou por muito tempo. Mas na sua avaliação, Coronel Melo, na época foi devido ao que você sentiu? Foi o tempo, porque estava chovendo? Então, o tempo estava meio fechado, estava assim, mas é difícil, né, pra gente falar. Eu, pra ser sincero, eu nunca tentei deduzir por que ocorreu a queda do avião, né? Eu nunca pensei nisso, né? Ele caiu por causa disso, né? O que eu posso te falar é que na época, ele, por pouco, porque que nem eu te falei, tinha um paredão da pedreira, e ele passou em cima, assim, muito, muito rente. Se ele pega, eu não sei se de repente ele tentou pousar ali, né? Ele viu um plano assim, porque se ele pega um pouquinho mais para baixo, ele ia entrar numa parede, assim. Ele ia entrar direto numa parede da pedreira.